Pastor, eu vou emendar nessa questão do sofrimento algo que tem feito as pessoas sofrerem muito, que é a depressão, chamado mal do século, e a gente tem depressão na igreja, fora da igreja, no trabalho, na escola, entre pastores, entre pastores, entre padres, enfim, ninguém, e isso já ficou muito claro, me parece que ninguém está isento, né, ou vacinado antidepressão. E aí eu já vi perguntas aqui nos nossos irmãos perguntando o seguinte: eu tenho depressão, então eu não tenho o Espírito Santo comigo? Olha aqui que ponto de indagação. Né? Pois é. Então, assim, porque a gente já ouviu também, e aqui eu vou dar a minha opinião, porque eu tenho uma experiência muito próxima na família com relação à depressão, e eu creio assim fielmente que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Quer dizer, o indivíduo pode, sim, não é porque... Bom, vamos olhar para Elias. Pronto, eu acho que aí é um grande exemplo, um baita de um homem de Deus, né? Com uma história linda nas mãos do Senhor, né? De ter sido alimentado pelo próprio Deus, não é? Lá quando ficou na caverna. Quer dizer, então... Inclusive, meu sogro, pastor falecido, mas o Wilson Roberto Salles Devidé, meu sogro sempre falava isso. Ele falava que existe a depressão pós-evento grande, por causa de Elias. Não sei se já teve aquela experiência. Nós já vivemos isso, quando a gente volta de acampamento, a gente tem um retiro de cura espiritual, vida vitoriosa, né? Coisa, né? Aí quando você chega em casa, dá aquela, né? Você fica, e Elias passou por isso, né? E às vezes a gente julga, porque ele venceu 400 profetas de Baal e 450 de Aserá. São 850 profetas. E fugiu de uma mulher. É isso aí, Marcão. E aí ele foge pedindo a morte. Depois de ter uma vitória sobrenatural de, né, descer fogo do céu e toda a história, uma vitória na frente de um monte de gente, ou seja, e aí de repente ela promete a cabeça dele e aí então ele foge e pede a morte. Uma coisa que a gente precisa entender de novo, né, essa questão da depressão. Hoje, a partir do momento da queda, depois da queda, a nossa natureza é uma natureza decaída. Na teologia a gente fala de natureza depravada, natureza corrompida, né? Tem várias expressões teológicas para isso. Então, a partir da queda, nós nascemos em pecado. Salmo 51 vai falar sobre isso. Eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, eu já não sou esse super-herói que todo mundo acha. Não, então o Espírito Santo está dentro de mim, e porque o Espírito Santo está dentro de mim, eu não vou pecar, porque o Espírito Santo está dentro de mim, eu não vou cair, eu não vou ter tristeza, eu não vou entrar em depressão. Gente, não é assim. O Espírito Santo está dentro de você? Sim. Se você entregou sua vida para o Senhor Jesus, se o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo está dentro de você. Ponto. Só que mesmo assim nós somos suscetíveis à queda, nós somos suscetíveis à depressão, nós somos suscetíveis a vários fatores. E aqui a depressão, hoje o pessoal tem estudado muito mais, tem várias possibilidades. Tem a depressão física, tem gente que não produz serotonina. Tem a depressão advinda de algum trauma, alguma coisa que pode ter acontecido. Nós somos seres integrais, gente. Nós não somos seres... eu sou espiritual. Não, o espiritual, ele dialoga, vamos dizer assim, com as nossas emoções. Ele vai dialogar com as circunstâncias, aquelas coisas que nos cercam. Ele vai dialogar com tudo isso. Então, em algum momento da minha vida, eu passei por uma dificuldade, eu tive um trauma, aconteceu algo na infância que não foi tratado. Isso pode gerar uma tristeza profunda, isso pode gerar uma decepção com pessoas, decepção com a igreja, decepção com liderança. Tudo isso são fatores que podem gerar algum tipo de tristeza, algum tipo de trauma, e cada ser humano responde de um jeito. É só a gente conversar um pouco sobre essa pandemia. Se a gente pudesse abrir aqui para conversar sobre pandemia. Gente, quantas famílias, cada um reagiu de um jeito.
Tem gente que reagiu bem e ficar em casa, tem gente que não aguentava mais, tem gente que comeu demais, tem gente que se deprimiu, tem gente que se desesperou. Então, assim, cada ser humano reage de um jeito. Então, não dá para a gente falar assim, você tem Espírito Santo, você tem que confiar em Deus, e você não pode andar ansioso por coisa alguma, porque a palavra de Deus diz isso, você tem que fazer isso. Não funciona assim. Algumas pessoas que estão em depressão, com uma crise de ansiedade, podem aprender com o texto de Filipenses, capítulo 4, e precisam talvez aprender alguma lição com uma confiança a mais no Senhor? Podem. Tem gente que eu posso trabalhar e falar assim, puxa vida, essa depressão aqui, você precisa confiar mais em Deus. Você está vivendo muito o problema de amanhã e você não está descansando em Deus. Mas eu não posso jogar para todos são assim. Tem gente que pode ser uma depressão física. E não é a falta de oração, a ansiedade que ele está lidando, não. É remédio. Tem gente que tem uma depressão por causa de um trauma, de um abuso na infância. E aí eu não posso jogar Filipenses 4 e falar assim, depressão, crise de ansiedade, Filipenses 4, vai ler, vai orar com oração, súplica e ação de graça, e o Deus da paz vai cuidar da sua mente. Não, ele tem que tratar o problema. Ele tem que tratar e ser curado do que aconteceu lá naquele trauma. E tratando aquilo, tendo cura daquilo, talvez isso melhore. Então, assim, cada caso é um caso. Não dá para a gente jogar assim simplesmente, você tem Espírito Santo, não pode ter depressão. Isso é um absurdo. E isso traz, é a velha história da religião trazendo mais peso, mais culpa do que graça.